nosso equipamento. Aqui, Cauê, só pode baixar só um pouco aqui para mim. Só um pouquinho. Irmãos, enquanto que nós preparamos aqui o som, Cauê dá uma reguladinha para mim, só baixar um pouquinho. Vamos para João capítulo 6. Aproveitar que os irmãos estão em pé. João capítulo 6, versículo 48. Acho que assim tá bom, Cauê. João 6,48. Os irmãos me ouvem bem lá atrás? Glória a Deus. Irmãos, como eu sempre falo, né? Esse momento da mensagem, não ande. Né? Não vá ao banheiro, não vai beber água. Justamente nessa hora, né? Traga uma garrafinha de água. Não está tão calor assim. Mas quem precisa tomar muita água, traz uma garrafinha para não se movimentar no culto. Eu estava falando para os irmãos hoje de manhã aqui, que eu tive num velório essa semana, e eu fui bem cedo no velório, e era parente de irmãos nossos, e aí chegando lá, o padre estava lá e fez a missa, eu nem sei como é que chama, mas tem um nome aí, nós falamos culto fúnebre, eu nem lembro como é que eles falam. Olha lá, o Edson foi coroinha. Como é que é o nome, Edson? Ezequias. Aí o padre estava lá e eu estava com a Renata. Irmãos, eu fiquei impressionado com o respeito que as pessoas estavam ali. Porque, irmãos, em velório de crente, é uma conversa, é uma andação. E a gente escuta assim, lá fora. Quem faz isso aí atrapalha mais ainda. Aí todo mundo quieto, prestando atenção no que o padre estava falando. Não tinha movimento, ninguém andava, ninguém ia no banheiro. Olha assim. Aí o padre falava uma palavra, o povo está tão ligado assim, né, que eles respondiam um coro. Eu não lembro as palavras, parece que o Senhor está no meio de nós, alguma coisa assim. O padre falava um negócio lá, todo mundo falava assim. Uma reverência, irmãos. E eu fiquei impressionado. A igreja evangélica, o povo não tem muita... Mas é pentecostal, né? Que eu me converti numa igreja tradicional, eu não via isso não lá. A igreja pentecostal, o diácono fica batendo papo no corredor da igreja, fica lá fora conversando. Semana passada eu fiquei lá atrás, que eu estava ouvindo aqui ouvindo o som, ouvindo as caixas, eu fiquei lá atrás o culto inteiro. Parecia um mercadinho, parecia uma feira. Lá atrás eu falei, meu Deus, o que esse povo vai fazer na igreja? Fica em casa, vai assistir Fantástico. Assistir sei lá o quê, né? Não atrapalha, não. Misericórdia. Uma andação, irmão, aquele corredor ali, um monte de gente tomando água. E a mensagem aqui, cheguei em casa e falei para a Renata, se perguntar para aquele povo lá, que o João que estava pregando à noite, né? De manhã os irmãos são mais tranquilos, viu? Mas é à noite que eu vejo isso. Falei para a Renata, se perguntar para os irmãos o que o João pregou semana passada, não vai saber nada da mensagem. Uma mensagem maravilhosa que o João pregou. Não vai saber nada, irmãos, um tesouro, irmãos, um bálsamo vindo do céu. Pessoas que estavam aqui, precisavam ouvir aquela palavra. E vieram, na hora de fazer o apelo, vieram chorando para frente. Olha, o Espírito Santo agindo e o mercadinho de peixe lá no fundo. Mas que falta de respeito. Aleluia, hein? O pastor está... pastor está afiado, hein? Aleluia, hein? Mas de manhã eu falei a mesma coisa, viu, irmãos? Não é só agora, não é só para vocês, não. Foi de manhã também. Reverência na casa de Deus, irmãos. Tem muita gente que entra aqui, está com a vida despedaçada, a vida destruída, precisa de uma palavra, precisa de um renovo. Aí você fica andando para lá e para cá, para lá e para cá, atrapalha o culto, atrapalha o pregador. Eu mesmo, irmão, eu sou um pregador limitadíssimo, eu já falei isso para vocês. Eu sou limitadíssimo. Se tiver alguém andando, conversando hoje de manhã, mas tinha dois conversando ali, eu já perdi aqui o fio da meada já. Já perdi eu queria saber o que eles estavam falando ali, né?
Eu era o meu filho, né? Depois eu pego ele em casa, né? Ele está falando grosso, vem aqui. Vem aqui. Então, eu fiquei impressionado, irmãos. Os católicos, eu vejo, principalmente nós aqui no interior, na cidade menor, as pessoas que passam em frente da praça, tá de boné, tira o boné. Em frente, tá do outro lado da rua, ali na calçada do banco, ali, ó. Eles tiram o boné, faz uma reverência, vira para a igreja, faz uma reverência. Eu já vi isso várias vezes. E depois segue. Os mais velhos. O jovem não. O jovem não tem respeito nenhum com nada, né? Vai passando. Os mais velhos tiram o chapéu, faz o sinal, uma reverência e segue. Está do outro lado da calçada. Aprender um pouquinho com é bom, né, irmão? Essas coisas antigas assim são boas, né? A gente entender, né? Quando eu ia na igreja católica com a minha mãe, eu sou mais velho, eu tenho mais as duas irmãs, né? Elas são abaixo de mim, um ano e pouquinho de diferença de cada um. E a Sandra era menorzinha, irmão, mas não tinha um pio. Minha mãe sentava ali, nós três com ela, irmão. Ninguém ficava no tablet, ninguém ficava no celular brincando com joguinho. Eu não tinha também, né? Mas se tivesse também, não dava. A gente entrava na igreja ali e ficava, irmão, o tempo todo ali quietinho, não tinha banheiro, não tinha salinha de criança, não tinha nada. Não tinha nada. E os três ali, irmão, davam um pio. Quietinho, quietinho, quietinho. O padre falava lá, tudo quietinho. Aí nós estamos aqui diante de um Deus vivo que saiu da cruz e a gente não tem o respeito devido. Bem, irmão? Eu falei de manhã aqui, irmão, eu sou o pastor da igreja, eu posso falar. Eu posso falar. Tenha reverência, viu, irmão? Quando vem na casa do Senhor, Deus ama a reverência. Eu não fico andando, não fico conversando, não. Você não está na sua casa, você está na casa do Pai. E esse momento é um momento singular, separado para adoração. Nós separamos esse momento para adorar o nome de Jesus. Amém? 6,48 de João. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eu vou repetir esse versículo. Na verdade vos digo, é o 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Poder sentar, meus amados? Irmãos, antes de ministrar, só dar um aviso aqui. Nós temos os nossos grupos familiares, irmãos, e está uma bênção os nossos grupos. Está uma comunhão maravilhosa. Eu tenho participado de alguns grupos, irmãos, que maravilha que está sendo. E nós temos uma estratégia, e nós vamos parar 4 semanas dos grupos familiares, agora, a partir da semana que vem. São 4 terças-feiras. E aí os grupos familiares, então, ao invés de fazer nas casas, aí não vão fazer nas casas, e vem todo mundo para cá.
todos os grupos para cá, os líderes. Pode trazer as crianças, os irmãos, vem todos para cá, tá? Vai ter salinha, depois estamos preparando aqui. Venham todos para cá, porque eu vou ministrar um ensinamento para os irmãos. Ensinamento esse, irmão, que o ensinamento é como se fosse um seminário, que não daria para a gente estar pregando isso no domingo. Por exemplo, né, eu vou ministrar para vocês, a partir de terça agora, 4 semanas, sobre a diferença da liderança de Davi e Saul. Eu até coloquei um título de A Águia e o Falcão, né, a diferença dos dois. E por não ter conhecimento de princípios de liderança, Saul perdeu o reino. E Davi até hoje, né, o reino de Davi se estende, né? Jesus é chamado de filho de Davi. E Saul errou bastante, errou muito na sua liderança. Aí você pode falar assim, mas eu não sou líder. É sim, irmãos, todos nós somos líderes. Você é o pai de família, você é um líder. Você é a mãe, você é uma líder. Então precisa aprender os segredos da liderança. Tem muita gente que erra e erra feio. Se você é casado, você é o líder. Você é o cabeça da casa. A mãe é uma líder. E depois tem a liderança cristã na igreja, que nós somos chamados para servir. Nós não fomos chamados para mandar em ninguém. Não fomos chamados para espancar ninguém. Nós somos chamados para servir a igreja, o corpo de Cristo. Então, irmãos, nós vamos tratar nessas 4 semanas, né, a partir de terça agora, a respeito dessa questão de liderança. E é bem interessante. Eu estava falando para os irmãos aqui, vou dar só uma adiantada para os irmãos. Davi, quando Deus chamou ele era pastor de ovelhas. E o instrumento que ele usava era a harpa. Porque ovelha é um animal dócil, um animal dependente. Então ele tocava a harpa para acalmar as ovelhas. Muitos salmos que nós temos conhecimento hoje, Davi compôs pastoreando ovelhas. O Salmo 23, por exemplo. E o cajado do pastor, né, que ele usava. Já Saul, ele era vaqueiro, ele cuidava de jumento, ele cuidava do jumento do pai dele. E o instrumento do vaqueiro, que cuida de jumento, é um porrete, né? Uma vara. Uma vez eu tinha um tio que tinha uma fazenda, eu era criança, eu fiquei lá na casa de um tio um mês. Aí levantava bem de madrugada, umas 4 horas da manhã, para ajudar o tio a apartar a vaca. E eu era menino. E ele me deu aquele porretão assim, ó, aquela vara. Ele falou, fica na frente da vaca, quando a vaca vier, você bate nela. E conduzia a vaca para o lugar, né? E eu com medo daquelas vacas, irmão, aqueles bichos, eu era criança. E meu tio lá no meio do pasto, lá, eu com aquele pedaço de pau na mão lá, e batendo nos bichos lá para ir para onde a gente queria, né? Então Saul, ele usava esses porretes para apacentar o jumento. E aí, depois que ele se tornou rei, ele continuou achando que o povo era jumento e que tinha que bater com porrete no povo. Aí deu no que deu, né? Perdeu o reinado, perdeu a graça, perdeu o Espírito Santo, perdeu a família, perdeu tudo. Então, nós vamos estudar sobre isso, tá bem? Glória a Deus. Irmãos, então vamos aqui para João 6,48. Jesus, vamos falar sobre a ceia. E eu quero só destacar alguns pontos para os irmãos, eu tenho pouco tempo. Primeiro, né, aqui nesse texto de João, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, e o povo estava ali, né, maravilhado de ver Jesus multiplicando os pães naquele deserto para a multidão. E aí Jesus diz, né, que ele era o pão vivo que tinha descido dos céus. Ele estava se comparando ao maná que Deus tinha dado lá no deserto para aquele povo que tinha saído do Egito. E eles se alimentavam daquele maná que vinha do céu. Aí Jesus fala, eu sou o maná do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí ele diz uma coisa interessante, que quem se alimentar dele, aí ele fala da carne dele, do sangue dele, quem se alimentar dele tem vida eterna, tem vida em si mesmo. E os judeus não estavam entendendo aquele discurso de Jesus, e eles começavam a perguntar, como é que nós vamos comer a carne dele? Né? Estavam pensando literalmente no que Jesus estava falando. Jesus não estava falando da carne física, não era para comer a carne de Jesus, beber o sangue físico de Jesus. Era de participar, era de ter comunhão com Jesus. E ele fala que aquele que não participar do meu corpo e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. E os judeus ficaram sem entender.
E aí, irmãos, depois eu volto aqui, agora vamos para Mateus 26, eu tenho que correr. Mateus 26. Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Olha que interessante, irmãos. Agora que Jesus estava na última reunião com os seus discípulos, na última noite, e ele celebra a Páscoa, aquela Páscoa dos judeus, que foi instituída no capítulo 12 de Êxodo, que o cordeiro pascal era morto e o sangue era colocado na verga, nos umbrais das portas das casas dos judeus, e à meia-noite saiu o anjo da morte, o anjo destruidor. E as casas que tinham o sinal do sangue, aquele anjo destruidor não entrava, ele não tinha legalidade de entrar. E a casa que não tinha o sinal do sangue, o destruidor passava e entrava e matava os primogênitos de homens e de animais. E foi até na casa de Faraó, no palácio do Egito, e até o primogênito de Faraó morreu, e de todos os animais. E é interessante, irmãos, que na terra de Gósen, onde estavam os judeus, a Bíblia fala que nem um cachorro moveu a língua, nem um animal moveu a língua. Aquela casa, irmãos, que está guardada debaixo do sangue, aleluia, até os seus animais, eles têm proteção também. É interessante isso. Quando Jó nos conta que, no livro de Jó, no capítulo 1, que apresentando-se os filhos de Deus diante do Senhor lá no céu, lá na corte celestial, Satanás entrou no meio, se infiltrou. Como que ele tinha acesso? Como é que ele entrou lá? A gente não sabe, a gente não tem explicação para muita coisa na Bíblia. Muita coisa é mistério, muita coisa está oculta para nós. A gente não entende o mundo espiritual cabalmente, plenamente. Por isso Paulo diz: em parte nós entendemos e em parte nós profetizamos. Então nosso entendimento é em parte. Aquilo que a Bíblia nos deixa entender, aquilo que a Bíblia revela, é o máximo que a gente pode ir no mundo espiritual. E nessa reunião no céu, Satanás se infiltrou e entrou. E quando Deus viu Satanás ali, e pergunta: de onde vens? E ele diz: eu venho de rodear a terra. Esse rodear a terra, de passear por ela, é um verbo no hebraico que é como se fosse um dono de uma propriedade que está fazendo inspeção nos seus territórios, fazendo inspeção nas suas terras. Então, quando ele fala: estou rodear a terra, de passear por ela, ele estava inspecionando o seu território, porque ele é chamado o príncipe do mundo, até Jesus morrer. Jesus tirou esse título dele. E aí Deus fala para ele assim: então, observado meu servo Jó. Aí no versículo 10, do capítulo 1 de Jó, ele fala assim: não teme porventura Jó a Deus debalde? Ou seja, Jó não teme a Deus em vão, porque existe uma cerca em volta. Ele fala assim, irmãos, esse é um versículo impressionante. Eu amo esse versículo. Satanás fala assim: ó, o Senhor colocou uma cerca em volta de Jó, em volta da família de Jó e em volta de tudo aquilo que Jó possuía. Satanás não podia tocar em uma ovelha, em um gato, em um cachorro que pertencia a Jó. Ele via uma cerca de proteção em volta de Jó, da família e de tudo que Jó possuía. Ele não podia roubar uma ovelha de Jó. E assim também, nesse dia da Páscoa, na passagem do anjo da morte, aquele anjo que via o sinal do sangue nas casas dos hebreus, onde tinha o sangue, ele não podia tocar em um cachorro. Por isso que diz a Bíblia: nenhum cachorro moveu a língua. E na casa dos egípcios houve terror, morte de todos os primogênitos, de homens e de animais. Então foi um choro no meio da noite, uma lamentação. Aleluia.
E aí Jesus diz: esse sangue agora é o sangue da nova aliança. Continuando aqui, 26 de Mateus. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Aqui, irmãos, tem uma promessa. Jesus, naquela noite, com seus discípulos, com seus amigos, com a sua igreja, ainda uma igreja pequena, ele instituiu a ceia, celebrou a ceia pela primeira vez, deu ordenança para que a igreja continuasse a celebrar a ceia, que nós vamos ler aqui. E ele diz que a próxima vez que ele fosse tomar ceia com a igreja, seria no reino dos céus. Então, é uma promessa, nós estamos aguardando. E todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos aqui, irmãos, de olho no passado, naquilo que Jesus fez na cruz. É um memorial, e também nós estamos olhando para o futuro, esperando Jesus voltar a qualquer momento. E a hora que ele tirar a igreja daqui, nós estaremos lá no reino, todos nós, salvos, vamos participar da ceia do Senhor, das bodas do Cordeiro, aleluia, junto com Jesus. E ele diz que ele vai servir a ceia. Ele vai ser o nosso diácono. Ele veio para servir. Glória a Deus. E agora, irmãos, 1 Coríntios 11. Já estou partindo para o final, irmãos. À noite a gente tem menos tempo. 1 Coríntios 11, verso 17. O que é a ceia na igreja? Então, Paulo, ele foi abordado por alguns irmãos que tinham alguns problemas na igreja de Corinto, isso no primeiro século. A igreja recém-fundada, a igreja novinha, e já tinha bastante problema na igreja. Então, vamos ver aqui. Como que era a ceia na igreja primitiva? Verso 17, capítulo 11 de 1 Coríntios. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Paulo já começa, irmãos, puxando aqui a orelha da igreja firme. Paulo diz assim: vocês estão vindo para o culto, se ajuntando, mas não é para melhor, é para pior. Meu Deus. Você vem para a igreja e, de vez de melhorar, piora. Você vem para a igreja para ser abençoado e as coisas pioram? Como pode isso? Continuando. 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Dissensão, irmãos. Pessoas que não se dão com outras, que brigam, pessoas ríspidas, pessoas que murmuram, facções dentro da igreja. Facções é uma palavra bonita, né? Facções. Aí vamos colocar o apelido de panelinha, né? Que a gente entende melhor, né? Panelinha do A não se mistura com B, e se A estiver no meio, o B não está. Isso não é igreja, irmão. Isso não é igreja. Se você não pode estar com o seu irmão num jantar, não pode estar com o seu irmão em algum evento, você não pode estar perto do seu irmão, como é que vai ser lá no céu? Alguém não vai para o céu, ou você ou ele. Alguém vai ficar. Porque no céu, irmãos, lá não vai entrar dissensão de jeito nenhum. Olha só, continuando aqui. Paulo continua 19, verso 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Até importa que na igreja existe esse tipo de problema. Isso é inevitável, onde tem pessoas, mas acontece que os hereges, os que são do joio,
eles se manifestam. Você conhece as pessoas que não são da igreja quando elas promovem dissensões, quando elas murmuram, quando elas reclamam, quando elas se levantam contra a liderança, quando elas se levantam contra a igreja, quando elas se levantam contra irmãos. Isso é joio. O joio, ele foi plantado na igreja pelo inimigo para atrapalhar a obra. Então Paulo diz, até importa que haja essas coisas no meio de vocês, para que os sinceros se manifestem. Quando você ouve pessoas fazendo um tipo de comentário, você já sabe quem é quem. Aí você pergunta assim, por exemplo, ô irmão, como é que estão as coisas? Ah, tá bom, né? Ah, e começa a murmurar. Opa, detectei. Aqui tem um joio. Aí você pergunta para o outro, irmão, como é que estão as coisas? Jesus está no controle de todas as coisas, irmão. Glória a Deus. Vamos rompendo, nós vamos para o caminho, vamos marchando para o céu. Jesus está no controle, irmão. Aleluia. Como é que foi, irmão, o culto ontem? Ih, pregador está sem graça, palavra sem sentido. Aí você pergunta para o outro, como é que foi o culto? Irmão, que culto maravilhoso. O mesmo culto, a mesma palavra, o mesmo pregador. A diferença é o coração. Então Paulo diz que até que importa que haja essas coisas no meio de nós. Isso, irmãos, eu estou falando da igreja do primeiro século. Tem gente que nós estamos aqui no século 21. Olha quanto tempo passou. E isso continua. Verso 20, de sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Na igreja primitiva, irmãos, o culto era uma coisa maravilhosa. E não era culto de 2 horas que nós estamos hoje aqui, não. A igreja primitiva, eles iam domingo de manhã. Eles iam cedo, se juntavam de manhã. E as famílias levavam almoço, levavam comida. Porque eles faziam o culto até na hora do almoço. Celebravam a ceia. E depois eles iam comer. E as famílias traziam comidas para os ajuntamentos. E isso é bom, irmãos. Então, desde o começo, esse negócio de comer é bom, irmãos. É bom. Fazer um churrasco, fazer um espeto, fazer uma galinhada, fazer uma macarronada, fazer, o que mais? Pastel, os irmãos inventam cachorro quente. Então, isso é maravilhoso. Isso é bom, a igreja está... Isso, em Judas, Judas chama isso de festa do amor, festa ágape. Vamos colocar lá na internet, festa ágape, os irmãos vão ver. Era isso que a igreja primitiva fazia. Vinha para o culto de manhã, passava a manhã toda na presença de Deus, e aí uns tinham salmo, outros tinham louvor, outros tinham cântico, outros tinham ministração, outros tinham ensinamento, e aquele culto, irmão. Os africanos, lá pelo que eu vejo na internet, né, Edson? Os africanos têm ainda esse reúne de manhã, e o culto vai 3, 4 horas de culto, né? E aí a igreja fazia isso. 3, 4 horas de culto ou mais. E depois, ceia. Eles celebravam a ceia, porque é a ordenança do Senhor. A ceia era celebrada toda a reunião. Todas as vezes que a igreja se reunia, a ceia fazia parte do culto. Nós aqui no século 21, irmãos, nos distanciamos um pouco dessa prática. Aqui nós, né, pentecostais, normalmente, todas as igrejas pentecostais celebram a ceia uma vez por mês. Mas a igreja primitiva celebrava a ceia toda a reunião. A ceia fazia parte da reunião. Falando de Jesus, do sacrifício de Jesus e lembrando. Não é pecado tomar ceia de manhã, tomar ceia à tarde, que nem eu tomei ceia de manhã, vamos tomar agora. E a igreja primitiva fazia isso todos os cultos. Aí, irmãos, eu estou indo para o fim. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus
e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Então, irmãos, o que acontecia? A igreja começou a ter alguns costumes que começou a se desviar do objetivo do culto. Por isso que Paulo diz, quando vocês estão se reunindo, não é para celebrar a ceia do Senhor, é outra coisa. Por quê? Porque a igreja vinha, as famílias que tinham mais condição traziam um monte de alimento. As famílias pobres ficavam olhando os outros comer. Aí alguns já começavam a tomar ceia antecipadamente. Então, quando diz aqui que uns tomam a ceia antecipadamente, não é pegar o cálice e esperar a igreja inteira. Tem gente que entende isso, todo mundo tomar junto. Não é isso. É que tinha família que vinha e já começava a celebrar a ceia antecipado. Aí chegavam os outros, um já tinha tomado ceia. Pessoal, irmão, você chega no culto que um já tomou ceia, o outro está chegando, o outro não tem nada, não trouxe nada. Aí aqueles que eram pobres ficavam olhando os irmãos ali se alimentando, e aí fala assim, vocês não têm casa para vocês comerem? Aí Paulo já pega, irmãos, firme. Vocês não têm casa? Quem tem fome, come em casa. Porque eles conseguiram, irmãos, desvirtuar o objetivo do culto. Aí aquele culto maravilhoso, aquele momento de comunhão que era para a igreja estar comendo junto, celebrando junto, aquilo começou a virar motivo de tristeza, porque tinha família que não tinha condição e ficava olhando as famílias abastadas, comendo, se abarrotando de comer, enquanto outros não tinham nada para comer. Então causava tristeza. E aí Paulo, então, ele começa a fazer esse ordenamento. Quem tem fome, come em casa. E aí as igrejas acharam por bem parar de fazer os banquetes dos cultos e somente celebrar fazer o culto e celebrar a ceia. E como nós, né? Aí quem tem fome come em casa, vamos jantar em casa, né? E aí, irmãos, eu quero já aproveitar aqui, passar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora, irmãos, eu estou indo para o fim, tem 5 minutos aqui. Lembra que no começo nós ouvimos Jesus dizer que aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo? Então, as pessoas que se convertem, passam pelo batismo, o batismo é uma ordenança. As pessoas que se convertem, irmãos, elas têm sede de batismo. Elas querem se batizar. Eu acho tão estranho pessoas que dizem que se convertem, vai ter batismo. Fala isso, irmãos, vou marcar batismo agora, final de agosto, viu? Estava esperando um pouquinho que estava frio esses dias, né? Agora acho que dá uma esquentadinha já vai ficar melhor, né? E quando a pessoa se converte, ela anseia pelo batismo, porque é uma ordem. E se ela não quer o batismo, porque não quer compromisso. E se não quer compromisso, porque não se converteu. Não experimentou de Jesus. Que aquele que experimenta Jesus, irmãos, ele abandona o mundo e os seus pecados. Não precisa ninguém estar falando para eles. Eu já contei para vocês aqui, quando eu me converti, eu tinha 14 anos. E eu tenho bastante primos, mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, tem bastante. E quando os primos se juntavam, né, ia para Sumaré, aí eu fui para viajar na casa lá dos meus primos, da minha avó, que morava lá. E aí juntou aquele monte de primo, tinha mais de 20, mais ou menos da mesma idade. E aí nós fomos eu não lembro como é que chama, festa dançante, esses negócios assim, que era um clube que tinha na cidade.
e tinha um matinê lá de discoteca, era discoteca na época, né? E aí eu fui. Eu tinha acabado de me converter. Não sabia nada. Não sabia nada. E aí eu fui nessa matinê junto com os meus primos. Aí chegou lá, irmão, e eu participava da matinê, a gente já está acostumado aí, né? Antes de me converter, a gente ia sempre para dançar. Aí chegou lá, e eu comecei a me sentir mal naquele lugar. Eu falei, mas não sei, tem alguma coisa aqui que fala assim que eu não sou mais daqui. Que aqui não é o meu lugar. Irmão, mas me deu um incômodo. Esses dias também eu estava ouvindo a Renata falar que a Patricinha aconteceu a mesma coisa. A Patricinha gostava de samba. É isso mesmo? Cadê a Patricinha? Tá aí? É isso, Patricinha? A samba? Axé, esses negócios aí, né? Então, mesma coisa também, né? Aí foi lá e já não tinha mais graça. Já estava estranho, né? E comigo, irmãos, eu fiquei assim ali, meus primos brincando, dançando, né? Tudo criançado, meninado de 14, 15 anos. E eu falei, meu Deus, né? Me senti um negócio tão estranho assim. Nunca mais eu fui, me senti incomodado e nunca mais eu fui. Então, irmãos, o Espírito Santo que está em nós, ele vai nos guiar em toda a verdade. Não precisa falar, não bebe, criatura. Não bebe. Se você tem Jesus no seu coração, você não quer nem saber de bebida, você vai passar longe de bebida. Porque desagrada o Pai, não é da vontade de Deus. Você não vai querer, você vai ter nojo do cheiro de bebida. Você não vai ter prazer na roda de escarnecedor. Você não vai ter prazer em contar piada lá, seus amigos na roda de pessoas contando piada de caráter sexual ou de coisa parecida. Você já não se sente mais bem nesses lugares. Você se sente bem quando você vem na casa do Senhor, quando você está na presença de Deus, quando você ouve um hino celestial, os acordes celestiais, que são as coisas do céu, para onde nós estamos indo, e é para lá que nós vamos morar. E quem vai morar no céu já sente saudade do céu, aleluia, aqui na terra mesmo. Agora, aqueles que estão distantes, o coração ainda está preso nas coisas mundanas. Aí ele não quer participar da ceia, não quer batismo, protela, não estou preparado. Talvez um dia. Mas quando o Espírito Santo ele entra no coração de uma pessoa, ele vai fazendo a obra, ele vai tirando tudo. Não tem mais prazer naquilo. E finalizando, aí Paulo diz: antes de participar da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si e veja se está tudo bem. Veja se a sua vida é digna. Porque esses elementos, irmãos, é muito mais do que um pão. Porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então não é somente um pouquinho de suco de uva e um pouquinho do pão, um pedacinho de pão. É mais do que isso. Quando nós oramos e apresentamos esses elementos, isso se torna espiritual. E é tanto espiritual que se nós estivermos com a vida em ordem, isso é vida para nós. Se vocês comerem do meu corpo e beberem do meu sangue, vocês terão vida em vós mesmos. Aleluia! E se vocês não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Então, irmãos, nós temos 3 caminhos. Não beber, beber indignamente, ou beber dignamente. Aí tem gente que simplesmente dia de culto, de ceia, não vai no culto. Ó, irmão, se você evita a ceia, quando nós chegarmos no céu, a primeira coisa que nós vamos fazer é
cear. Aleluia! Glória a Deus! Estou falando aqui. Quando a igreja chegar lá, irmãos, os portões do céu se abrirem, Jesus vai nos receber lá no céu, e nós vamos cear. Ele falou, aleluia, aguardo vocês. Essa é a última vez que eu participo da ceia aqui na terra. Da próxima vez que nós nos encontrarmos, nós vamos cear lá na glória. Então, a pessoa que foge da ceia, ela não vai para o céu. Porque a primeira coisa que nós vamos fazer no céu é participar da ceia. Já outros que não discernem o corpo do Senhor, comem de qualquer maneira. Aí Paulo diz, aqueles que comem de qualquer maneira, comem para a sua própria condenação. Por isso que na hora de nós comermos a ceia, aí nós temos que orar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Examina, Senhor, sonda-me.